Você sabia que existem duas ações básicas que, quando implementadas no nosso dia a dia, garantem-nos mais facilmente a virtude da ordem e aumentam exponencialmente a nossa organização e a nossa produtividade? Neste vídeo, nós vamos começar sobre essas duas realidades. Aqueles que não me conhecem, muito prazer, sou Rafael Sami, sou coordenador de formação do Colégio Mirante, Colégio de Educação Personalizada aqui em Belém do Pará. Também sou professor de Geografia e aqui no YouTube, também no Instagram, nas minhas redes sociais, desenvolvo um trabalho voltado para o cultivo e desenvolvimento da virtude da ordem e de uma vida de estudos sólida. Sou consagrado da comunidade católica Shalom, sou casado e também sou pai. Bom, meus amigos, vocês que me acompanham por aqui sempre me vêm falando bastante da virtude da ordem e hoje eu decidi trazer para vocês duas realidades básicas para que nós possamos alcançar e desenvolver essa virtude de uma forma muito concreta. Bom, para quem não sabe, a virtude da ordem é a rainha de todas as virtudes. Sem ela, muitas coisas na nossa vida tendem a não ir para frente, seja na dimensão intelectual, espiritual, familiar, etc., pois ela é a pedra angular sob a qual nós erguemos, construímos as catedrais da nossa vida em várias dimensões. Você pode depois procurar alguns vídeos aqui no canal que abordam diretamente o tema o que é essa virtude. Aqui nós vamos nos deter a duas dimensões dessa virtude que nos ajudam no nosso dia a dia e também tornam-nos assim pessoas mais produtivas, mais organizadas, que é a ordem material e a ordem temporal. Sem essas duas realidades, é impossível adquirir e vivenciar a virtude da ordem. Nós conversaremos sobre cada uma delas de maneira separada e tranquila, mostrando até mesmo algumas dicas práticas para que vocês possam, assim, implementar no dia a dia de vocês. Bom, em primeiro lugar, a ordem material. A ordem material, ela diz respeito à organização das coisas. Ela é aquela sabedoria milenar que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, enfim. Mas hoje nós bem sabemos que vivemos num tempo onde o óbvio precisa ser dito. Então, a ordem material nada mais é do que aquilo que aprendemos nas nossas casas. Sujou, lavou, bagunçou, arrumou, brincou, guardou. Cada coisa deve ter, portanto, o seu devido lugar. O nosso guarda-roupa, a nossa escrivaninha, tudo precisa encontrar o próprio lugar e a justa medida. A Emir Nogueira, cofundadora da comunidade católica Shalom, ela tem uma frase muito interessante que diz assim: o nosso guarda-roupa é um reflexo da nossa vida espiritual. E é verdade, muitas vezes o nosso guarda-roupa, a nossa escrivaninha, a nossa estante, a nossa casa, ela está muito bagunçada, ela está muito desarrumada. E isso demonstra para nós um pouco de como pode estar o nosso mundo interior. Por isso que acontece com muitas pessoas esse processo de que, à medida em que vão arrumando a casa, é como se dentro também fossem se ordenando a si próprias. A minha esposa, por exemplo, ela sente muita dificuldade em fazer as suas coisas, fazer as suas atividades, enquanto a casa não estiver minimamente arrumada. E aqui eu não me refiro à casa estar perfeita, até porque, como nós temos uma filha pequena, isso é muito difícil, mas minimamente ordenada, com as coisas minimamente no seu devido lugar. Sem essa ordem básica, fica muito difícil rezar, estudar, trabalhar, conviver e até mesmo descansar, mesmo que dentro da própria casa. São Tomás de Aquino fala que a beleza possui três dimensões: integralidade, harmonia e claridade. Percebam como essas três dimensões da beleza em São Tomás estão completamente relacionadas à ordem material. Quando nós ordenamos a nossa casa, as nossas coisas, nós encontramos integralidade, harmonia e claridade. Isso é um grande descanso para a alma. A nossa alma repousa nesse sentido. Bom, quando se fala da educação dos nossos filhos, é mais do que comprovado do que quando eu quero ensinar a virtude da ordem para uma criança, a ordem material é sempre o primeiro passo. Então essa sabedoria milenar que nós também aprendemos, sujou, lavou, bagunçou, arrumou, brincou, guardou, é o que também nós precisamos ajudar os nossos filhos a vivenciarem.
E isso toma dimensões variadas a depender da idade, dentre tantas outras coisas. Mas nós podemos pensar, por exemplo, na mochila, no caderno e tantas coisas que nossos filhos têm ali a oportunidade de praticarem essa virtude de uma maneira muito concreta e assim darem passos rumo àquilo que Deus espera deles e também de cada um de nós. Bom, então essa é a ordem material, cada coisa tem o seu devido lugar. Muitas vezes viveremos esse movimento, à medida em que arrumamos fora, arrumamos dentro. E o contrário também é verdadeiro, quando nós arrumamos a casa aqui dentro, também reflete isso no mundo exterior. Bom, por último, não menos importante, a ordem temporal. Nós não temos todo o tempo do mundo. O nosso tempo ele é limitado. Portanto, nós precisamos fazê-lo render. Nós precisamos aproveitá-lo de maneira inteligente, de maneira sóbria e também de maneira ordenada, definindo tempo para cada coisa. Assim como existe lugar para cada coisa, na virtude da ordem nós compreendemos que também existe tempo para cada atividade, para cada tarefa. E nós somos chamados, então, convidados, na verdade, a organizar o nosso tempo em algumas dimensões: dia, semana, mês e ano. Ora, a organização do nosso dia diz respeito ao tempo para cada atividade. Quanto tempo nós levaremos para realizar cada tarefa? O planejamento semanal é o meu preferido. Todos os finais de semana eu costumo fazer isso. Eu sento diante do meu computador. Durante muitos anos eu usei agenda física. Nesse ano de 2026, talvez seja o primeiro ano dentro desse caminho da virtude da ordem que eu migrei 100% para a agenda digital. Até o presente momento estou gostando muito. Mas o importante aqui não é o formato. O importante é ter uma agenda. O importante é você se organizar. O importante é você se ordenar. Pode ser planner, agenda, bloco de notas, planilhas, Excel, o que for. O importante é você se ordenar e se organizar. E a sugestão que eu faço para esse planejamento semanal é que aos finais de semana você pare, pense na sua vida, pense nas suas atividades e faça ali o seu planejamento, definindo dia e horário para cada tarefa, vendo quais serão as pessoas que você vai atender naquela semana, quais são as reuniões que tem marcadas, tem algum aniversário que previamente você já agendou no seu calendário, pois se organize, veja se vai tirar um tempo para comprar um presente, vai ter algum evento importante, então já se organiza para de repente cortar o cabelo, enfim, o planejamento semanal ele nos dá essa visão meso do nosso tempo. Tem uma outra visão que ela é muito importante também, a visão mensal e também a visão anual, já de quebra, né? Mas tratando especificamente da visão mensal. O planejamento mensal é aquele olhar que nós lançamos para o nosso mês. Você pode fazer isso no final de um mês, início de outro, fique à vontade. O importante é que você lance, seja no final, seja bem no início. Minha sugestão para o planejamento mensal é que você agende com antecedência aqueles eventos que não são tão ordinários, aqueles eventos que acontecem 1, 2, 3 vezes na vida, 1, 2, 3 vezes no ano e que você não pode perder, como uma formatura, um casamento, um aniversário, uma reunião importante no trabalho, uma viagem. Um planejamento mensal, ele vai te dar esse aparato numa perspectiva maior, tá certo? E por último, o planejamento anual. Aqui entram, as famosas metas de ano novo, que para serem criadas de uma maneira sadia e inteligente, nós sempre sugerimos a técnica SMART. A meta, para ela ser concreta de fato, ela precisa sempre ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Somente assim nós conseguiremos definir bem os nossos objetivos, traçar boas metas e progredir dentro desse caminho da virtude da ordem e da produtividade. Isso favorecerá o desenvolvimento da nossa dimensão volitiva, isto é, a educação da nossa vontade. Tornaremos-nos tanto mais ordenados, quanto respeitarmos tanto a ordem material das coisas, como a ordem temporal do tempo. Definamos então lugar para cada coisa. Mantenhamos as coisas no seu devido lugar. Após o uso, devolvamos para o lugar definido. E quanto ao tempo, pare diante da sua agenda,
converse com sua esposa, com seu marido. Se você é solteiro, pense na sua vida. Defina tempo para cada atividade. Tempo para oração, tempo para o estudo, tempo para a academia. E agende isso na agenda, senão não vai passar de mais uma meta furada que você definiu e não atingiu. Tá certo? Então, para alcançar a virtude da ordem material e ordem temporal. Se você gostou deste conteúdo e deseja minha ajuda para lhe favorecer o caminho de construção da sua rotina pessoal, se você gostaria de, dentro da minha mentoria, ser auxiliado a definir um cronograma de estudos, uma lista de leituras, definir tempo para cada uma das suas atividades, organizar um itinerário bem legal, formativo, você pode entrar em contato comigo aqui através do link que está na descrição desse vídeo. Será uma grande alegria lhe ajudar na minha mentoria de virtude da ordem e de vida de estudos. Mande uma mensagem, vamos conversar e ver como que eu posso lhe ajudar e lhe favorecer nesse caminho, na busca desta virtude que é tão importante e tão determinante na nossa vida. Não deixe de me seguir no meu Instagram, @prof.rafaelsami, e por lá nós continuamos a nossa conversa. Até semana que vem aqui no YouTube, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like se você gostou, pode também deixar nos comentários sugestões de próximos vídeos. Deus abençoe, Shalom!